A história começa com nosso protagonista tendo um sonho em que afundou profundamente no mar. À medida que desce lentamente, ele ouve vozes chamando-o. Ao abrir os olhos, ele vê duas lindas garotas estendendo as mãos para ele, dando a entender que querem evitar que ele afunde. Depois de um sorriso malicioso que pode ser visto em seus rostos, eles o agarram e começam a afundar com ele. Então, o protagonista chega à conclusão de que na verdade queriam afundá-lo ainda mais. Nesse momento, toca o alarme de um celular e nosso protagonista acorda assustado com o que parecia ser um pesadelo. Ele sai da cama pensando que foi um sonho horrível. Depois de se acalmar, ele dá bom dia aos pais que estão na foto ao lado de sua cama. O protagonista se apresenta como Hayato Domo, que após certos acontecimentos, ele acabou sendo um estudante que vive completamente sozinho. Ele mora completamente sozinho, mas isso não significa que não tenha família. Enquanto Hayato está limpando a casa, ele recebe uma mensagem que aparentemente era de seus amigos, que o lembraram que hoje era o dia em que deveriam fazer as compras necessárias para a festa de Halloween, após chegarem a uma aposta onde acertaram que quem chegar depois paga pela comida, sai com muita energia para encontrar os amigos. Momentos depois, podemos perceber que Hayato foi o último a chegar ao ponto de encontro. Ele chega pedindo desculpas aos amigos porque chegou atrasado porque parou no caminho para ajudar uma menina perdida, uma grávida e um velho. Passaremos a apresentar os amigos de Hayato. O primeiro é Souta Miyanaga e o outro é Kaito Aojima. Esses dois são os amigos mais próximos que Hayato tem. Vemos esses três olhando as fantasias e procurando o que comprar. Kaito, ele já faz um tempo que olha fantasias de meninas e diz que são muito reveladoras. Hayato, que se sente desconfortável ao vê-lo, diz-lhe para parar de olhar as fantasias das meninas e escolher as suas próprias. Naquele momento, Kaito, muito sério, avisa que deveriam convidar as irmãs Shinjou, aquelas que vão para o curso. Ao mesmo tempo, ele começa a fazer gestos estranhos. Ao que Hayato e Souta lançam-lhe um olhar de desgosto. Aparentemente, as irmãs Shinjou são consideradas as madonas de sua classe e são reconhecidas no bairro como as mais bonitas da região. Nesse momento, o protagonista pensa que, curiosamente, as meninas do sonho que teve pela manhã se pareciam com elas. Kaito, interrompendo seus pensamentos, pergunta a Hayato se ele não poderia convidá-las, já que ele mora no mesmo bairro que elas. Ao que Hayato diz para ele não ser ridículo, talvez ele não saiba que aquelas duas odeiam garotos. Hayato explica a ele que, de acordo com o que ouviu, elas rejeitaram qualquer homem que os tenha proposto, e não uma simples rejeição, mas uma que destrói todo o ego e faz o menino se sentir um verme, pisoteando cruelmente seu orgulho. Kaito repreende Hayato dizendo que isso é impossível. Essas duas belezas não teriam essa personalidade. Hayato responde que elas não virão mesmo que ele peça, e também pergunta o que há de errado em dar uma festa com apenas 3 bons amigos. Após finalizarem as compras, eles saem da loja, se despedem e nosso protagonista segue para casa. Enquanto caminha, sua atenção é chamada por um pai que passa alegremente com suas 2 filhas. Hayato deixa transparecer uma pequena expressão amarga. Ele começa a pensar que naquela parte as irmãs Shinjou e ele são um pouco parecidos, já que tinha ouvido falar que o pai delas havia morrido. Enquanto Hayato caminha, ele passa na frente de uma casa onde elas haviam deixado a porta aberta. Isso chama sua atenção porque já era um pouco tarde, e ter a porta aberta foi um grande descuido. Ele curiosamente se aproxima para confirmar de quem era a casa e vê a placa que diz que pertence à família Shinjou. Saber que era a casa daquelas irmãs, isso o intimida de certa forma, mas ele toma coragem, abre o portão e se aproxima com a intenção de bater, para avisar que esqueceram de fechar a porta, e se não fosse assim, nada aconteceria. Mas de qualquer forma, ele queria ter certeza por precaução. Ao se aproximar timidamente da entrada, de repente você ouve uma voz gritando: "Você não tem dinheiro." Ele se assustou e estava prestes a gritar, mas ele consegue cobrir a boca para não fazer barulho. Como havia algo que obviamente não fazia sentido, ele entra na casa furtivamente. Ele chega ao local de onde veio o grito e discretamente coloca a cabeça para fora. Ele fica surpreso ao ver um homem robusto segurando uma mulher amordaçada enquanto aponta uma faca para ela e apalpando-a. Havia também as 2 irmãs com roupinhas, ali paradas, o que deixa claro para ele o que estava acontecendo. Ele pensa em chamar a polícia, mas como o cara tem uma faca, ele acha que isso pode alterar ainda mais o problema. Ele não sabia como chegou àquela situação, mas o que sabia era que precisava fazer algo rapidamente. Bem, para saber como as irmãs Shinjou chegaram a essa situação, vamos voltar um pouco no tempo. Momentos antes,
As irmãs Shinjou voltavam para casa conversando alegremente sobre a festa de Halloween. A mais nova dá um passo à frente, perguntando-se o que haveria para o jantar hoje. Ela percebe que a porta está aberta e entra em casa avisando a mãe que havia deixado a porta aberta e que deveria ter cuidado, pois algum bandido pode entrar. Ela disse que sem esperar era exatamente isso que estava acontecendo. Quando o cara os vê entrar, ele se vira e olha para elas com uma expressão de: bom, dá para perceber que tipo de cara é. As meninas ficam com medo ao ver a situação. Ameaçando matar a mãe, ele ordena que deixem os celulares no chão. Ele também pede que deixem cair as roupas, alegando que podem ter algo escondido em suas toranjas. A mais velha delas pergunta ao sujeito que ela pode fazer o que ele pede, para deixar a mãe ir, e ele responde que se ela obedecer, ele vai pensar no assunto. Ela e sua irmã mais nova obedecem. O cara então pede para a irmã mais nova amarrar a irmã mais velha. E depois que ela obedece, o sujeito a ataca tentando fazer um estudo de biologia molecular. A mãe desesperada grita com ela, pedindo que deixe a filha em paz, e a irmã mais velha começa a implorar internamente para que alguém a ajude. Por outro lado, o protagonista aparentemente já havia chamado a polícia e se prepara para entrar, pois a situação chegava a um ponto perigoso. Ele, segurando um cachimbo e uma máscara de abóbora para esconder sua identidade, ele se prepara para entrar e pede a seus pais no céu que lhe emprestem forças. O sujeito tenta fazer a sua coisa e nesse momento uma bola quica no chão e toca suas costas. Ele agarra a bola e se pergunta de onde ela veio. Naquele momento, surpreendendo-o, Ayato acerta seu ombro com o cano. O sujeito ferido pergunta quem ele era, e Ayato parece um super-herói com máscara e pose. Ele manda ele calar a boca, que não tem o que falar com um idiota como ele, acertando-o instantaneamente com o cano. O impacto sob o queixo faz o sujeito rolar para trás, e a mãe, agora com um pouco de liberdade, aproxima-se das filhas com alívio. O protagonista também se sente aliviado porque conseguiu evitar o pior cenário. Enquanto se ouve o som das sirenes, o protagonista amarra o sujeito para evitar que ele escape. A mãe e as meninas agora estão seguras. A senhora consola as filhas dizendo-lhes que agora está tudo bem, que estão seguras graças à pessoa que está ali, referindo-se ao protagonista. As meninas então se voltam para o protagonista perguntando se ele as ajudou e Ayato responde que sim, e pede que se vistam antes da chegada da polícia. Eles então olham para ele e começam a chorar. O protagonista se pergunta um pouco nervoso por que de repente elas começaram a chorar daquele jeito, e ele erroneamente pensa que é porque ele tem cabeça de abóbora, e isso o fez parecer suspeito. O então transtornado homem tenta explicar-lhes que não é suspeito e acaba entregando-lhes um cobertor que havia tirado do móvel vizinho. Ele enrola o cobertor em volta delas para cobri-las, e isso os faz lembrar do pai. Ayato sai e as meninas perguntam quem ele é e qual era seu nome. Ayato não quer responder e pensa se mostrará a cara ali. Cada vez que o encontrarem na escola ou na vizinhança, eles se lembrarão desse incidente, e se ele os vir com uma expressão magoada toda vez que o encontrarem, será doloroso para ele também. Para evitar a situação, ele sai rapidamente para se encontrar com a polícia e não precisa responder às suas perguntas. Os policiais entram e flagram o sujeito, e o protagonista sai com um deles para prestar depoimento. Depois disso, na delegacia, nosso protagonista leva um sermão por ter feito algo tão perigoso. O protagonista obviamente pede desculpas, e o policial, depois de dar mais um sermão, o tira para sair. Ayato sai pensando no quão desconfortável era a situação, e também que era sua primeira vez em uma delegacia, o que o deixou super nervoso, e ele se perguntou se havia respondido corretamente. Ele acha que foi uma situação muito incômoda o que aconteceu, mas ele está feliz porque tudo deu certo e a família Shinjou está segura. Ele está aliviado porque, além da polícia, ninguém viu seu rosto. Então ele não terá que se sentir constrangido se esta família quiser agradecê-lo. Como Ayato saiu um pouco tarde da delegacia, ele decide ir a uma loja de conveniência comprar algo para o jantar. Por outro lado, na casa da família Shinjou. A irmã mais nova censura a mãe por ter parado de verificar se as portas estão fechadas, porque já o fizeram umas 3 vezes. Ela acrescenta que, caso se sentisse insegura, poderia acompanhá-la para dormir hoje. Ao que a mãe lhe diz para não se preocupar tanto e que se quiser pode faltar à escola amanhã. Ao que a filha responde que já havia decidido ir amanhã com a irmã. Depois disso, com um sorriso, a menina se despede da mãe e vai para o quarto da irmã mais velha. Ele entra no quarto e a irmã mais velha está arrumando o cabelo para dormir, e Aina, que aparentemente é o nome da irmã mais nova, pergunta se ela poderia passar a noite com ela, com uma cara que mostrava claramente o quanto ela estava desconfortável.
Sua irmã mais velha pergunta o que havia de errado porque Aina parecia muito mal. Depois de se deitarem e ficarem de frente uma para a outra, Aina responde que queria no fundo do seu coração apagar todas as partes do seu corpo que estivessem em contato com o assunto. E a irmã mais velha responde que ela também é, e acrescenta que os homens são desprezíveis, e que ela não sabia por que elas tinham que passar por isso. Ela continua dizendo que quando o cara estava prestes a fazer sua atuação, ela orou no fundo de seu coração para que alguém viesse e os ajudasse. E embora seu pai não esteja mais lá, alguém atendeu sua ligação, e então apareceu a pessoa com a abóbora na cabeça. Aina sorri, e a irmã mais velha continua dizendo que quando ele a cobriu com o cobertor, ela sabia que ele era um homem pela voz e pela figura, mas não sentiu nojo nenhum. Aina, com a mesma motivação, acena com a cabeça para as palavras da irmã. A irmã mais velha continua dizendo que gostaria que tudo isso passasse para que ela pudesse reencontrá-lo. Aina diz a ele que ela também está e que quer mostrar que elas estão bem. Naquele momento, as duas ao mesmo tempo dizem que deveriam agradecê-lo por salvá-la. Aina, com cara gostosa, diz à irmã que está desesperada para vê-lo novamente, e que não sabem seu nome nem seu rosto, mas que ela tem certeza que reconhecerá sua voz e seu cheiro. Dizem que ele não deve estar longe dali e que querem ficar com ele. Elas continuam dizendo que ele as salvou de um destino terrível, então elas devem servi-lo pelo resto da vida. Basta olhar para essas expressões. Não sei que coisa deliciosa está passando pela cabeça delas neste momento, mas o que posso ter certeza é que nosso protagonista não tem ideia do que está por vir. Bem, isso é tudo por agora. Obrigado por assistir este vídeo. Curta se você gostou do vídeo e se inscreva para mais conteúdo. Vejo você no próximo capítulo.